Olá, turma, tudo bem? Me chamo Sérgio, sou professor de matemática da Rede Municipal de Pacajus e hoje nós iremos tratar de um tema bastante conhecido que é a introdução à equação, certo? Em especial a equação do primeiro grau, tá ok? Equação, né? Até o nosso quinto ano, né, a professora costuma apresentar para nós um valor desconhecido como sendo um quadradinho, um círculo, né? Que a gente vai procurar o valor, né, e resolver aquela expressão. Exemplo, nós temos aí um quadrado mais 8 igual a 15. A gente vai observar que qual número somado a 8 é igual a 15. Então, a gente vai observar que o número somado a 8 que é igual a 15 é o 7, porque 7 mais 8 é igual a 15, tá certo? Então, isso acontece muito no nosso primeiro contato com a introdução à álgebra, né? Assim? Então, isso, até o quinto ano, a gente tem esse conhecimento. Sendo que quando nós chegamos, né, já no nosso sexto ano, que a gente vai ter um aprofundamento maior, a gente vai saber que existe uma parte da matemática que trabalha com letras e números, tá certo? E essas letras, elas representam um valor desconhecido, no qual também nós vamos chamar de incógnita, tá certo? Então, incógnita vai ser uma letra que vai representar o valor desconhecido. Aquela simbologia de um quadradinho, ela vai estar saindo e vai estar dando espaço agora a letras, né? Então, a gente vai também estar aprendendo que na equação do primeiro grau, possuímos um sinal de igualdade sempre, e aí também a gente vai ter o primeiro membro que vai estar, tudo que tiver ao lado esquerdo da equação, a gente vai chamar de primeiro membro da igualdade, e tudo que tiver do lado direito da igualdade, a gente vai chamar de segundo membro, tá ok? Temos aqui um exemplo, né? Como nós vamos tratar diante da álgebra, né? Assim? Então, aquele quadradinho, ele perde o espaço para a letrinha, como a gente já havia falado, né? E a gente começa a representar o valor desconhecido por letras, né? No caso, a gente vai chamar de incógnita, tá ok? Vamos aqui a um exemplo, né? Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Professor, por que é a equação do primeiro grau? Porque o expoente que está sobre a incógnita é 1, tá certo? Mas, professor, eu não estou vendo 1, porque toda vida que a letra vier, né, no caso a incógnita, vier sem nenhum expoente em cima, a gente já entende que ali tem um 1. Por isso que é a equação do primeiro grau. Então, a gente tem 3 mais x igual a 15, tá certo? Então, a gente sabe que o número que somado a 3 vai dar 15 é 12, tá certo? Mas, no dia a dia, a gente costuma a fazer uma operação, né? Uma operação de, no caso, como é uma adição, a gente vai fazer uma operação inversa, né? Sabendo que o primeiro passo para nós isolarmos, né, a incógnita, né, o caso, ou seja, deixar somente o x do lado esquerdo da equação, da igualdade, na equação, a gente precisa cancelar o outro termo, no caso o 3 que aparece aí. Então nós temos 3 mais x, né? Então, o contrário de 3 positivo vai ser 3 negativo. Então, eu vou subtrair 3 no primeiro membro e vou também estar subtraindo 3 no segundo membro, tá certo? Então, vai ficar 3 mais x menos 3 igual a 15 menos 3. Observe que o número que eu estou utilizando no lado esquerdo da igualdade, menos 3, eu vou estar utilizando também no lado direito da igualdade, que nós chamamos de segundo membro, tá certo? Então, o menos 3 a gente vai utilizar para isolar a incógnita, ou seja, deixar ela sozinha, a letrinha sozinha no primeiro termo, no primeiro membro da equação. Então, vamos lá. Eu tenho aí 3 mais x menos 3 igual a 15 menos 3. Eu vou cancelar o menos 3, né, do primeiro membro com mais 3, vai sobrar somente o x, o mais x, né, o x positivo. E do lado do segundo membro eu vou estar subtraindo 15 menos 3, que vai ficar igual a 12, tá certo? Logo, eu vou ter, né, x igual a 12, tá certo? No primeiro membro só ficou o x isolado e no lugar do 15, que estaria no segundo membro, passou a ficar 12, porque nós fizemos a operação inversa da adição, que é a subtração, nos satisfazendo um valor de 12, ok? Isso é o método, né, que a gente está utilizando. Esse método é o método
resolutivo para demonstrar para vocês o que é que acontece. Mas existe um método prático também. O método prático, gente, é aquele que a gente costuma fazer, ensinar nas salas de aula, né? Então a gente vai fazer aqui mostrando para vocês como é que ficaria a mesma equação no método prático. No método prático eu tenho a mesma continha, 3 mais x igual a 15, ou seja, a gente tem essa equação aí, tá certo? Observe, gente, que eu preciso isolar a incógnita. E o que é isolar a incógnita? Deixar ela separada sempre no primeiro membro. Então, no método prático, o que é que vai acontecer? Aquele 3 que é positivo, ele vai estar passando para o segundo membro negativo, ele vai inverter o sinal, tá certo? E isso vai permitir que eu consiga fazer a subtração também, 15 menos 3 igual a 12. Professor, assim é mais fácil. Esse é o método prático que nós fazemos, tá certo? Então, nós vamos fazer a operação inversa, fizemos da mesma forma. O 3, que era positivo, de um lado, ele passou para o segundo membro, trocando de sinal, ficou menos 3. Fazendo a subtração, nos satisfez com um resultado de 12, x igual a 12, tá certo? Aqui nós temos que, ó, passa para o segundo membro fazendo a operação inversa, ou seja, se ele era positivo, estava somando, ele vai para o outro lado, subtraindo, né, de forma negativa. Vamos agora para o segundo exemplo. Eu tenho agora, gente, uma equação que eu tenho uma subtração, x menos 12 é igual a 18, tá certo? Então, utilizando o nosso método resolutivo, a gente vai fazer a operação inversa, né, para isolar a incógnita. Então, se eu tenho menos 12, eu vou fazer o mais 12, tá certo? Então, eu vou colocar o mais 12 no primeiro membro e o mais 12 também no segundo membro. Observando que o mais 12 vai cancelar o menos 12, vai nos restar somente o x no primeiro membro, e o 18 mais o 12 vão ser adicionados, vão somar no segundo membro, tá ok? Então, a gente vai obter 30, x igual a 30, porque 18 mais 12 igual a 30. Isso no método resolutivo. No método prático, né, a gente vai pegar a mesma equação. Observe, gente, que eu vou precisar, primeiramente, sempre para resolver uma equação do primeiro grau, eu vou precisar isolar a incógnita. Então, o x vai ficar sozinho de um lado, tá certo? E o menos 12 vai passar para o segundo membro, trocando de sinal, fazendo uma adição. Se ele estava subtraindo, ele vai ficar agora somando, tá certo? Então, vai ficar x igual a 18 mais 12, que nos vai apresentar também o mesmo valor, né? X igual a 30, não é isso? Ok, fizemos a primeira exemplo mostrando uma equação com adição, mostramos agora a segunda, uma equação com a subtração, e agora vamos para o nosso terceiro exemplo, tá certo? Sempre lembrando que o termo diferente da incógnita, ele passa para o outro lado, invertendo a sua operação, tá certo? Fazendo a operação inversa, no caso, aí a adição. Terceiro exemplo, agora, gente, eu tenho uma multiplicação. Observe que eu tenho um coeficiente, um 3, que está multiplicando a parte literal, que é a incógnita, o x. Então, ali eu tenho 3x igual a 24. Então, a operação inversa da multiplicação, observe que o 3 está multiplicando o x. Então, a operação inversa da multiplicação desse fator 3 vai ser a divisão. Então, eu vou dividir por 3. Vou dividir por 3 o primeiro membro e vou dividir por 3 o segundo membro também, tá certo? Estou fazendo a operação inversa. Observem que isso eu estou fazendo para isolar a incógnita, ou seja, para deixar somente o x no primeiro membro. Então, quando nós fazemos esse procedimento, a gente vai estar cancelando o fator 3, que está multiplicando o x, pelo o 3 que está sendo dividido, tá certo? 3 dividido por 3 é 1 e 1 vezes x é x, então vai ficar somente o x. Do outro lado, no segundo membro da equação, a gente vai ter 24 dividido por 3, que é igual a 8. Então, x será igual a 8, tá certo? Esse é o método resolutivo para a gente poder explicar para vocês o que ocorre para resolver uma equação do primeiro grau. No método prático, né, eu tenho aqui 3x, que é 3 vezes x igual a 24. Né? Observe que eu vou isolar a incógnita, vai ficar somente o x vai ficar igual a 24 e o 3 que está multiplicando vai fazer a sua operação inversa, que é a divisão. Então, vai passar para o outro lado, dividindo, né? Ficando x igual a 24 dividido por 3, que x será igual a 8. Observe que nós chegamos ao mesmo resultado, porém com uma representação diferente, tá certo? O método resolutivo,
que a gente está mostrando para vocês, e o método prático, que a gente faz no dia a dia, tá certo? E agora a gente vai fazer agora o quarto exemplo, apresentando para vocês uma equação que eu trago já uma divisão. Por exemplo, aí eu tenho uma fração, onde o numerador é x, o denominador é 5, eu tenho x dividido por 5, ou seja, um número desconhecido dividido por 5 é igual a 25. Então, vou precisar fazer a operação inversa da divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Se o meu denominador ali é 5, eu vou ter que multiplicar pelo fator 5. Então, eu vou multiplicar pelo fator 5 o primeiro membro e vou multiplicar também pelo fator 5 o segundo membro. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai permitir, para me isolar a incógnita, que eu consiga cancelar o 5 do fator pelo 5 do meu denominador, restando somente o x. Quando no segundo membro eu tenho a multiplicação 25 vezes 5, eu vou obter um valor de 125. Então, x será igual a 125. Isso no modo resolutivo. Já no método prático, né, a gente tem x dividido por 5. Observe que o 5 está no primeiro membro. Eu preciso, o primeiro passo, isolar a incógnita, tá certo? Deixar ela sozinha no primeiro membro. Para isso, o 5 vai ter que fazer a operação inversa para ir para o outro membro, para o segundo membro. Logo, o x vai ficar sozinho e o 5 que está dividindo, o x passará para o segundo membro multiplicando, tá certo? Então, o 5 que estava dividindo no primeiro membro, ele passou para o segundo membro multiplicando, onde 25 vezes 5 é igual a 125. Então, x é igual a 125, tá certo? Ok, gente? Então, agora a gente vai fazer a nossa aula mostrando alguns exemplos de resolução na prática, aqui no quadro branco, tá certo, gente? Então, é isso. Vamos agora para o quadro. Vamos lá. Olá, gente. Agora a gente vai fazer a resolução da equação do primeiro grau, tá certo? A gente vai demonstrar para vocês como resolver com método prático, tá certo? O que nós vamos fazer sempre no dia a dia, o método prático. Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma equação do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque aqui em cima o expoente é 1, né? Assim, então quando não vem nada, a gente entende que tem 1 como expoente, por isso é do primeiro grau, tá certo? Então a gente tem x mais 3 igual a 11. Primeiro passo, isolando a incógnita, a gente vai deixá-la sozinha no primeiro membro, no lado esquerdo da igualdade, e vamos continuar escrevendo aqui a equação igual a 11. Esse mais 3, ele vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, no caso subtraindo, vai ficar menos 3. X será igual a 11 menos 3, igual a 8, tá certo? Então, esse método é o método prático, né, de resolução. No exemplo 2, a gente tem y menos 5 igual a 17. Observem comigo que aqui nós temos uma subtração. E a operação inversa da subtração sempre será a adição. Então, o primeiro passo sempre é isolando a incógnita, deixando ela sozinha desse lado, no primeiro membro, e continuando a escrita da equação. Então, vai ficar y igual a 17, o menos 5, que estava, no caso, subtraindo o y no primeiro membro, vai passar para o lado seguinte, fazendo a operação de adição. Então, o y será igual a 17 mais 5, 22, ok? Pronto, retornando aqui ao nosso terceiro exemplo, a gente vai ter a multiplicação, identificando aqui na equação a operação de multiplicação, né, que é 3 vezes x, 3x, igual a 15. Sabendo que a operação inversa da multiplicação é a divisão, então para nós resolvermos, a gente vai ter que fazer uma divisão, tá certo? Observe que o primeiro passo sempre é isolar a incógnita, deixar ela sozinha desse lado da equação, no primeiro membro. Continua escrevendo a equação igual a 15. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo, certo? Fazendo uma divisão, que é a operação inversa da multiplicação. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, x é igual a 5, tá certo? Agora vamos para o nosso quarto exemplo, resolvendo pelo método prático, tá certo? Observe que aqui nós temos uma divisão e a gente vai precisar fazer uma multiplicação, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Logo eu vou ter x, isolando a incógnita, ele vai ficar sozinho no primeiro membro, igual a 18. O 3 que está dividindo x, ele vai fazer a operação inversa do outro lado. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar
o 18. Vai ficar x igual a 18 vezes 3. 18 vezes 3 é igual a 54. Observe comigo o seguinte, né? Professor, se eu quiser saber realmente se a minha continha está certa, a gente vai fazer a verificação, tá certo? Então, esse que eu vou explicar para vocês serve para os outros 3 exemplos anteriores, tá certo? Como é que eu faço a verificação? Como x é igual a 54, eu vou substituir aqui nessa equação o x por 54. Logo, eu vou ter 54 dividido por 3 igual a 18. 54 dividido por 3, gente, é igual a 18. E 18 é igual a 18. Ou seja, há uma igualdade. Se, por acaso, a minha conta esteja errada, né, a nossa continha estiver errada, vai acontecer que esse valor vai ficar diferente desse. Tá certo? Então, isso é uma forma de a gente estar verificando. Esse método de verificação, ele serve tanto para esse quarto exemplo, quanto para os demais, tá certo? Sempre no final da equação, da resolução, onde você encontra a raiz da equação. Professor, o que é a raiz da equação? A raiz da equação é o resultado que nós estamos encontrando da incógnita, tá certo? Então, a raiz dessa equação é 54, tá ok? Bem, gente, a nossa aula de hoje foi com o objetivo de mostrar para vocês o que seria uma equação do primeiro grau, né? O método resolutivo de uma equação do primeiro grau e também o método prático, né? A gente pôde ver aí 4 tipos de equação. Uma trazia para a gente uma subtração, uma trazia para a gente a adição, uma trazia para a gente a multiplicação e, por último, a gente fez uma equação que trazia para a gente uma divisão. Então, o nosso objetivo hoje era mostrar para vocês de onde vem a resolução, né, o método resolutivo de uma equação e também como se resolve na prática, né, de uma forma mais simplificada, tá certo? Sempre realizando essa questão da operação inversa, né, quando a gente tira um termo de um lado, ou seja, da igualdade, que a gente chama de membro, e passamos para o segundo membro, ou vice-versa. Então, quando há essa inversão de um dos termos de um lado para o outro da igualdade, de um membro para o outro membro, a gente vai estar sempre fazendo a operação inversa. Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje, demonstrar para vocês como resolver uma equação do primeiro grau. Ok, gente? Obrigado!